Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2. Eu sou a professora Rebeca. Falando um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, licenciada em matemática, mestre em engenharia química e atualmente concluindo o doutorado também em engenharia química, desenvolvendo minha pesquisa na linha de gestão, controle e preservação ambiental. Bom, essa disciplina, ela é uma continuidade da disciplina de cálculo diferencial e integral 1, em que nós teremos a oportunidade de trabalharmos com as integrais, integrais de funções de uma variável real. Então aqui vai ser importante que você se recorde do que são funções, o que são derivadas e também o limite, de uma determinada função, ok? Então, nós vamos iniciar aqui com primitivas, E aí, considerando então f uma determinada função definida em um intervalo que a gente vai chamar aqui de i, uma determinada função f, e aqui vejam que eu coloquei o f maiúsculo, tá? Ela será dita de antiderivada da nossa função f. Antiderivada ou também primitiva, tá? Nesse nosso intervalo de estudo, se a derivada de f de x for igual a f de x, tá? Então, lembra, que quando nós colocamos essa linha aqui em cima, f' de x, significa que eu estou indicando a derivada, tá? Ou seja, f' de x é a derivada de f de x com relação à variável x, para todo x que pertence a esse intervalo i, tá? Por exemplo, se nós considerarmos aqui a função f de x igual a x ao cubo, Se você se lembrar da regra da potência, então não vai ser difícil a gente recordar, uma primitiva de f, Por quê? Se f de x é igual a x à quarta sobre 4, então a sua derivada é x ao cubo, que é a própria f de x, tá? Vamos fazer aqui a prova real? Bom, tirando a prova aqui de que realmente, se eu fizer a derivada de x à quarta sobre 4, eu vou obter x ao cubo, nós vamos então fazer a derivada de x à quarta sobre 4 com relação a x, tá? Lembra lá que quando a gente tem uma potência, esse expoente que eu tenho aqui, o 4, vai descer, Então, o meu 4 desce, tá? E eu diminuo aqui uma unidade do meu expoente, Se o meu expoente é 4, Eu vou tirar uma unidade dele, tá? E vejam que aqui, pessoal, eu tinha a divisão de x à quarta sobre 4, 1 sobre 4 seria uma constante, eu até poderia tirá-la, Então, dividido por 4, tá? Ou vezes 1 sobre 4, E aí, o que vai acontecer, pessoal? Aqui, eu fico com 4 sobre 4 é 1, x elevado a 4 menos 1, que é 3, Então, realmente, a derivada de f de x igual a x à quarta sobre 4 é x ao cubo, tá? Retornei a minha f de x, tá? Então, vejam que aqui, x à quarta sobre 4 é uma primitiva, é uma antiderivada da nossa função f de x, tudo bem? Bom, se f for uma primitiva de f nesse intervalo i, então nós vamos dizer que f de x mais c, em que c é uma constante real arbitrária, é uma primitiva de f no nosso intervalo i, E aí, nós podemos comprovar isso da seguinte forma. Se eu derivar f de x mais c, o que vai acontecer, pessoal? A derivada, então por isso que eu coloquei aqui a linha de f de x mais c, se eu tenho uma soma, vamos nos lembrar lá das regrinhas de derivadas, Eu vou tirar a derivada de cada um desses termos, então f' de x mais c', tá? Derivada de f de x com relação a x
é f de x, né? E a derivada de uma constante, pessoal, o que é a derivada de uma constante? É zero, né? Derivada de qualquer constante sempre é zero, tá? Então, aqui, sempre a derivada, né, de f de x mais c é o próprio f de x, tá? Então, olha lá, a primitiva geral de f de x é igual a x ao cubo, é x à quarta sobre 4 mais uma constante c, né? Nós já comprovamos que uma primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4, né? E aí, aqui, eu estou adicionando uma determinada constante c, né? Por quê? Se eu for atribuindo valores para essa constante c, lembrando que ela é uma constante real, arbitrária, né? Ela pode assumir aqui qualquer valor, né? Eu vou obtendo famílias de funções cujos gráficos serão translações verticais uns dos outros, tá? Então, olha aqui um exemplo. Aqui na figura, eu tenho a representação gráfica da família de primitivas de f de x igual a x à quarta sobre 4 mais c, né? Então, cada vez que eu atribuo um novo valor para minha constante c, eu vou fazendo aqui esse meu gráfico, que vai sendo translação vertical um do outro, né? E aí, por isso, eu vou construindo uma família de soluções, né? Uma família de primitivas, ok? Bom, se f de x é uma primitiva da função f de x, e se c é uma constante qualquer, né? Isso significa que a função g de x igual a f de x mais c também é uma primitiva de f, né? Bom, e se f' de x vai se anular em todos os pontos de um determinado intervalo i, nós dizemos que f ela é constante neste intervalo i, tá? Se f de x e g de x são funções primitivas de f de x, no nosso intervalo de estudo, né, existe uma constante c, de modo que g de x menos f de x é igual a c. Ou seja, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu isolei o c, né? Então, eu passei esse f de x para o outro lado, subtraindo, né? Bom, e aí, aqui nós chegamos em algumas fórmulas de primitivação, tá? Considerando a função, né, constante vezes f de x, ou seja, tem uma constante c qualquer, né, que está multiplicando a minha f de x, uma primitiva particular será essa constante também, eu vou mantê-la, né, multiplicando a f de x, tá? F de x mais g de x, uma primitiva particular para essa função, é o f de x mais g de x, né? E aqui vejam que eu estou colocando o f e o g minúsculos, né? E aqui o f e o g maiúsculos para diferenciar, né? Se eu tiver aqui a função x elevado a n, com n diferente de menos 1, tá? Ele tem que ser diferente de menos 1, né? Porque se eu colocar aqui o menos 1, eu vou ficar com zero no meu denominador, né? Então, sempre o n deve ser diferente de menos 1. Uma primitiva particular para a função x elevado a n é o quê? É x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, tá? Esse daqui foi comprovado lá no exemplo que a gente viu, né, pessoal? Nós estávamos trabalhando com a função x ao cubo e nós vimos que a sua primitiva particular era x à quarta sobre 4, né? Então, o n, 3 mais 1, né, dividido por 3 mais 1, tá? Considerando a função 1 sobre x, uma primitiva particular dela é ln de x, né? Considerando a função exponencial de x, a sua primitiva particular é o exponencial de x, se mantém, tá? Considerando a função cosseno de x, a sua primitiva particular é o seno de x, tá? E considerando a função seno de x, a sua primitiva particular é o menos cosseno de x, tá? Bom, sabendo disso, né, tendo essa tabelinha em mente, é sempre recomendável tê-la em mãos, né? Nós vamos encontrar todas as funções f de tal forma que a sua derivada, f' de x, seja dada por seno de x mais 3x à quinta menos ln de x, tá, pessoal? Então, olha lá, né? O que nós teremos aqui? Bom, eu quero encontrar quem é
f de x, sabendo que eu conheço a sua derivada, tá? Então, nós vamos utilizar os conhecimentos que nós obtivemos até o momento, né? Se eu tenho aqui o seno de x, o que vai acontecer? Eu vou voltar aqui para vocês verem, né? Uma primitiva particular de seno é o menos cosseno, tá? E aí, como eu tenho ali 3x à quinta, né, uma primitiva particular, o 3 é uma constante, x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, tá? Então, uma primitiva de seno de x menos cosseno de x, né, mais o 3, que é a constante, x elevado a n mais 1, que divide n mais 1, tá? No caso, n é o 5, né? Então, x elevado a 5 mais 1 dividido por 5 mais 1, né? E uma primitiva de ln de x é dada por x ln de x, tá? Certo. Mas veja lá, pessoal, nós queremos todas as funções, né? Isso significa que eu vou incluir a minha constante c, né? Porque eu tenho aqui, se eu substituir qualquer valor na minha constante c, eu teria uma família de funções, né? Funções tais que a sua derivada f' de x seja dada por seno de x mais 3x à quinta menos ln de x, tá? Nós já comprovamos, né, que a derivada de uma constante é zero, tá? Então, aqui, né, o que nós vamos ficar, pessoal? F de x é igual a menos cosseno de x mais 3x elevado a 5 mais 1, que é 6, que divide 5 mais 1, que é 6 também, menos x ln de x mais a constante c, tá? Uma constante real arbitrária, né? F de x é igual a menos cosseno de x mais 3 que divide 6 pode ser simplificado por 3, né? 3 dividido por 3 é 1, x à sexta, e 6 dividido por 3 é 2, né? Meio x à sexta, menos x ln de x mais uma constante c, tá? Se você derivar esse resultado aqui, pessoal, utilizando seus conhecimentos de cálculo 1, né, você volta a obter essa função que está aqui no nosso enunciado. Tudo bem? Então, aqui nós finalizamos, né, essa nossa primeira aula em que trabalhamos com primitivas, ou também conhecido como processo de antiderivação. Até mais!